Olá pessoal, o Vida Saudável está começando agora e ainda estamos no mês de agosto e agosto também é o mês em que a gente ressalta a importância da amamentação. O Agosto Dourado ele incentiva a amamentação e a campanha ela faz referência à cor dourada devido à riqueza que esse nutriente tem para os bebês. Nossa equipe foi até o Instituto Santos Dumont, que mais uma vez encampa e incentiva essa campanha aqui em Natal e também na região metropolitana, levando informação de qualidade a toda a população. Portanto, fique atento às nossas dicas, à campanha do Agosto Dourado e daqui a pouquinho a gente está de volta. Nesse primeiro bloco você acompanha uma entrevista com Carolina Damasio. Ela é preceptora infectologista lá no ISD e é também a mamãe do Rafael, que durante muitos anos precisou ir com a mamãe, Carol, para os locais de trabalho para que ela pudesse fazer o aleitamento. Para a criação de políticas públicas que garantam esses espaços de acolhimento para as mamães que precisam amamentar os seus bebês, nada melhor que a gente ouça a voz dessas mães. E é por isso que agora eu estou aqui com Carolina Damasio, que além de ser a mamãe do Rafael, hoje já com 5 anos, ela é infectologista, ela é pesquisadora e durante essa trajetória, do aleitamento do Rafael, teve que passar por algumas situações nada legais para garantir ali o alimento do seu filhinho, né, Carol? Então, assim, conta pra gente como foi desde 2017, no momento em que você teve Rafael, esse período, né, que a gente tem ali os 6 meses de licença maternidade, mas depois disso te vira mamãe. Isso, então acabou assim, né, sendo bem desafiante, mas como eu como infectologista também já trabalhava e pesquisava na área materno-infantil, sabia de todos os benefícios da amamentação e não queria abrir mão para isso, né? Foi a maior privação de sono que não se comparou a nada, nem a trabalhar à noite, nem ao curso de medicina, nem nada. E para isso, o Rafa teve que me acompanhar em muitos espaços que não estavam preparados para receber uma mãe que amamenta, né? Então a gente participou de vários congressos nacionais, fora do país, né? Passamos por muitas situações de ser tratada mal, já pedi para ser retirada uma vez de um ambiente, né, fora do país para amamentar em outro local. Lembro assim dos meus primeiros plantões, né, que no hospital de infectologia, e ele ainda estava aprendendo a comer, então ele precisou mamar, meu marido levou ele lá e o pessoal da recepção, não, o bebê não pode entrar no hospital de infectologia, e eu, claro que pode, é meu direito, né, eu tô no plantão e ele precisa ser amamentado, né, então em alguns momentos a gente teve que brigar mesmo para garantir esse direito. Infelizmente esses espaços, né, de congressos, eles não estão adequados para isso. Eu tenho várias amigas médicas que não conseguiram fazer a amamentação até os 2 anos, porque provavelmente por causa de todas essas dificuldades, né? Volta da plantão, volta para aquela rotina pesada e ele não tem esse espaço para acolher aquela mãe que amamenta. Mas eu sempre pensava assim, eu vou levar, vai ser difícil, ele vai chorar lá, todo mundo vai olhar para mim no congresso. Mas esses espaços, eles precisam sim ser abertos, né? A gente tem que ocupar para que no futuro fique mais fácil, né? E Rafa, eu já estava assim, ele completou 2 anos, que era o que eu queria. A gente estava assim, já no processo do desmame e aí veio a pandemia de Covid-19, né? E toda aquela coisa, naquele início que a gente não sabia muito, né? De até pessoas recomendarem que quem estava na linha de frente, que era o meu caso, se separar dos seus filhos, né? Deixar com a avó, deixar com alguém. E eu não queria aquilo, né? Já que a gente tinha esse vínculo muito intenso. E aí eu decidi, né? Que como eu estava lá na linha de frente, não tinha vacina ainda, continuar amamentando até que chegasse a vacina.
né? Porque caso eu pegasse, caso a Rafa pegasse, ele teria aquela proteção. Então eu amamentei até 3 anos e 7 meses, até algumas semanas depois de eu receber a primeira dose da vacina do Covid. Então acabou também sendo um período assim bem desafiante, né? Eu tava ali na linha de frente, chegava todo aquele medo de passar para ele, né? Eu usava máscara na madrugada quando ele precisava mamar, botava máscara, todo aquele cuidado, mas tentei garantir a amamentação para evitar que ele adoecesse, né? De Covid ou de outras coisas também. E acabou, né, também eu tendo essa experiência, né, de amamentar, estando na linha de frente durante uma pandemia. E eu também queria acrescentar a questão da rede de apoio, né, de incentivar aquela mãe, de ajudar. Às vezes é tão cansativo e você já tá ali, né, assim, no seu limite, chega alguém, mas se desse uma mamadeira, você ia dormir. Ele ia dormir, você ia dormir, né? Então, assim, eu acho que ter essa rede de apoio que tá ali para lhe apoiar, para dizer, né, continue. Políticas públicas, né, porque se você não tem uma licença maternidade, uma remuneração, tantas mulheres, né, sem carteira assinada, trabalhando assim, de formas que elas não têm essa garantia. Como é que elas conseguem, né, fazer os 6 meses de aleitamento materno exclusivo? Então a gente precisa, assim, acho que de vários fatores: o conhecimento, né, a motivação, uma rede de apoio, locais adequados, né, garantia de direitos e políticas públicas também para ajudar nessa proteção da amamentação, né, que é o que eu sempre digo nos grupos de gestantes. Tem benefícios para o bebê inúmeros, tem benefícios para a mãe inúmeros e tem muitos benefícios para a sociedade também. Então essas crianças, elas serem amamentadas, né, tem vários benefícios a longo prazo, vários estudos mostrando que a comunidade, ela ganha também no futuro. Por isso que todo mundo, né, assim, tem que incentivar a amamentação. Agora vamos falar um pouco desse trabalho, né, da infectologia, desse conhecimento que você tinha e sabia, se garantia ali, né, que ali seria a maior proteção que você poderia dar. É bem bonito, né? Tem várias pesquisas com relação a isso, dessa passagem de anticorpos, né? Então, as bactérias, os vírus, que geralmente a mãe já teve contato ou tem contato, às vezes até quando ela não adoece, mas ela tem contato, o bebê recebe aquelas proteções, né, durante a amamentação. Depois saíram, né, alguns trabalhos com relação a isso, mostrando que as mães vacinadas, que amamentaram, os bebês tiveram uma chance bem menor de pegar Covid nos primeiros anos de vida. A mesma coisa com as mães que tiveram Covid, né? Depois amamentaram seus filhos. E essa proteção também, ela perdura por alguns meses. Inclusive, agora a gente continua incentivando a amamentação e dizendo, ó, o bebê só vai poder se vacinar com 6 meses para Covid-19. Mas vamos se vacinar na gestação para a gente garantir os primeiros 6 meses de vida, os anticorpos pelo leite, né? A mãe, ela vai passar anticorpo de doenças que ela já teve previamente e também anticorpos que ela adquiriu pela vacinação, né? Então, esses anticorpos, proteção para as doenças, ela vai estar passando ali, transmitindo para o bebê durante a amamentação. Mamãe pesquisadora, médica, infectologista, por último, eu queria muito que você falasse, né, do quanto é possível, né, ter seu filho, mesmo com poucos espaços, garantir esse aleitamento, mesmo tendo que brigar, tendo que ser forte muitas vezes, e que se incentive cada vez mais, que você inspire outras mulheres, outras mães a fazerem como você. O ideal é que a gente não precise brigar, né? Que isso seja cada vez mais fácil, mais aceito, mais estimulado, né? Assim, que essa rede de apoio, ela venha também das pessoas desconhecidas, né? De ver ali uma mãe amamentando e saber que isso é o ideal, né? Mas que a gente possa também estar resistindo até a gente não chegar nesse ponto, né? Que a gente possa ali estar na briga pelos nossos direitos, na briga por melhoria de políticas públicas, né? Para que todas as mães tenham esse direito, né? Tenham esse incentivo, tenham essa rede de apoio para conseguir amamentar. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! Bom, agora você acompanha uma entrevista com Monize Pontes. Ela é preceptora enfermeira e é ela quem explica pra gente todos os benefícios do leite materno, da amamentação, não só para o bebê, como também
para a mamãe. A campanha do Agosto Dourado, ela tem esse nome já em referência ao padrão ouro, que é considerado o leite materno. O leite materno é o melhor alimento que podemos dar aos recém-nascidos, aos bebês. E aqui no ISD, o Instituto Santos Dumont, mais uma vez cai em campo, fazendo a promoção, a divulgação e o incentivo da amamentação nos primeiros meses, nos 6 primeiros meses de vida, como exclusividade, e aí depois disso a mamãe pode fazer aquele alimentação complementar. Mas aí para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com Monize Pontes, ela é preceptora enfermeira aqui no Instituto Santos Dumont, e, mais uma vez, o Instituto sabendo sobre a importância que tem a gente falar sobre a amamentação, porque, apesar de tudo, dessa campanha já existir desde 92, os índices de aleitamento materno no Brasil e no mundo inteiro ainda são muito baixos, não é isso, Monize? Por isso, o Instituto, Natal, Rio Grande do Norte, o Brasil inteiro precisa chamar atenção, precisa ter mais atenção com relação ao aleitamento materno. A campanha do Agosto Dourado, né, nós já participamos desde 1992, junto com mais de 150 países, né, e o objetivo principal é a gente trazer essa visibilidade para discutir a amamentação, discutir os benefícios, né, que a amamentação traz para a mãe, para a criança, para a sociedade, para o planeta, né? Então, por isso que é tão importante a gente discutir os temas que são lançados todos os anos relacionados à amamentação nos nossos ambientes de trabalho, na coletividade, né, dentro das nossas rotinas de atendimento. Então, é bem importante que a gente esteja envolvido para que a gente possa superar todos os desafios, né, e assim aumentar a prevalência de amamentação dessas crianças. O que acontece, né, para a gente ter aí uma taxa de menos de 50% de aleitamento materno no Brasil? São questões multifatoriais, né? Tem a ver com a questão da cultura, das crenças maternas, né? Com questões também relacionadas à criança, à própria mãe, à família, né? Mas como todos os anos a gente trabalha temas relacionados à amamentação. Esse ano a gente tem como o tema da campanha, né, apoie a amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham, onde a gente considera como o retorno ao trabalho uma das principais causas de desmame precoce. Então, hoje a gente tem, pelos estudos, né, a gente tem como uma taxa de prevalência da amamentação de crianças até 6 meses de vida, que estão sendo amamentadas exclusivamente, de 45,1%, e quando a gente vai para as crianças de 4 a 5 meses, a gente vê uma baixa, né, para 23% de crianças amamentadas. E isso tem uma relação direta com a volta ao trabalho. E hoje, como a gente tem mães em amamentação, mas a gente tem cada vez mais forte uma rede de apoio, né? A gente também inclui os pais, os homens, os companheiros, né, nessa ação da amamentação. A OMS, ela recomenda, né, que até 2030 a gente tenha uma taxa de prevalência da amamentação materna exclusiva até os 6 meses de 70%. Então a gente sabe que os desafios eles ainda são bem grandes, né? Que embora a gente já tenha conseguido melhorar bastante essa taxa de prevalência, né, a nível do Brasil, mas a gente ainda precisa continuar trabalhando esse tema, desenvolvendo momentos onde esse tema ele possa ser discutido e fortalecendo as ações que façam com que a gente consiga chegar nesse objetivo. Agora a gente tem que falar sobre os benefícios, né? Quando a gente pensa em benefícios sobre a amamentação, a gente também tem que ter em mente que não é só o bebê que se beneficia, né? Que garante a imunização, a saúde, a qualidade de vida. Isso também volta para a mamãe, né? A prática da amamentação ela traz benefícios para todo mundo, né? E por isso que é tão importante a gente trabalhar esses temas e apoiar as mães e os pais que estão nesse processo. Então, os benefícios para a criança, eles estão relacionados principalmente às questões de diminuição dos riscos de adoecimento. Então, crianças que são amamentadas ao seio têm menos possibilidade de desenvolver infecções respiratórias, diarreias, alergias.
A amamentação ela contribui para o desenvolvimento, né, infantil, colabora para a inteligência. A gente sabe que os estudos trazem que aquelas crianças que foram amamentadas até os 6 meses de vida de forma exclusiva e depois até os 2 anos de vida, né, de forma complementada junto à introdução alimentar, são adultos mais inteligentes, têm uma renda tem possibilidade de ter uma renda maior também. Então a gente vê que os benefícios eles não são apenas naquele momento, né, onde a criança ainda é bebê e está sendo amamentado. No futuro, na vida adulta também, a gente relaciona a questão da amamentação com a diminuição do risco de desenvolver diabetes, hipertensões, outras doenças crônicas. Para a mãe, né, a gente tem os benefícios também no primeiro momento, na primeira hora após o parto, a redução da hemorragia pós-parto. Nós temos a amamentação relacionada com a diminuição da chance de desenvolver câncer de colo do útero, de ovários, câncer de mama, né? E para a sociedade é um ato que é sustentável, né? Nós temos menos utilização de água, de combustíveis, de plástico, né, na produção e na distribuição dessa fórmula infantil, porque no caso da amamentação nós não temos isso, e também a redução das chances de adoecimento. Então o sistema de saúde ele ganha muito com a amamentação, porque a gente tem menos crianças e mães internadas por complicações. Mas a gente não pode deixar de falar aqui sobre essa ligação, o acalanto que há naquele momento, né, do carinho, da proximidade, do que se cria ali, né, a questão do laço afetivo entre mãe e bebê. Exatamente. Que a amamentação a gente associa com a questão da nutrição, né? Mas o aumento do vínculo materno-infantil também é muito fortalecido durante a amamentação, né? Então, a criança que é amamentada, também existe esse fortalecimento desse vínculo com a mãe. Então, e é bem importante para a saúde geral, né? A saúde mental da mãe e daquela criança também que vai ser acolhida, que vai ser amamentada nesse processo e vai perdurar, né, durante toda a infância. Existem estudos que dizem, né, que as crianças que são amamentadas são crianças que também, esses fatores eles também influenciam nessa questão de acolhimento, nessa questão de segurança, nessa questão do vínculo. Então são multibenefícios. E como o Instituto Santos Dumont, neste ano de 2023, tem atuado, né, nessa campanha tão importante que tem tudo a ver, né, com o que vocês fazem, o trabalho que vocês desenvolvem aqui em Macaíba, aqui no Rio Grande do Norte. Nós reconhecemos a prática da amamentação como um instrumento, né, muito efetivo em todos esses fatores que a gente já comentou e dando a importância à campanha e sabendo quanto é importante o ato da amamentação, a prática da amamentação, né, a gente tem esse mês de agosto todo voltado para a discussão de temas, né, nós temos uma programação durante o mês de agosto, onde nós estamos trabalhando a amamentação junto às gestantes, às puérperas, né, e junto à nossa equipe também, né, a nossa própria equipe, a gente tem discutido a amamentação, as últimas atualizações, promovido mesas redondas, para que a gente possa ser cada vez mais capaz de lidar com esses desafios, que é o aumento da prevalência da amamentação, né, entre as nossas pacientes, entre as nossas próprias colaboradoras do Instituto. Então, a gente tem se dedicado e tem, né, colhido bastante frutos em relação ao desenvolvimento do Agosto Dourado aqui no Instituto. Existem vários fatos ainda, né, a serem estudados. A gente sabe que é um desafio muito grande trabalhar com a prática da amamentação e o ensino dessa prática, a orientação correta. Mas, por exemplo, nesse mês de agosto, considerando o tema, né, atual, por exemplo, a gente tem discutido a possibilidade de implantação de salas de amamentação, de apoio para as nossas colaboradoras, para as mães que vêm para cá fazer os seus atendimentos. O quanto é importante a gente ter
um ambiente, né, que promova esse aleitamento materno de forma mais efetiva, de forma mais acolhedora, né, garantindo assim esse direito para a mãe e para a criança. E esse mês, como todos os outros também, né, a gente tem trabalhado com esse tema em todo o ano, na verdade, e a gente tem ofertado os materiais educativos para quem quiser acessar no nosso Instagram, é @ISDnarede, e nos disponibilizamos também para debater esses temas, para estar mais juntos da sociedade, né, superando esses desafios que a gente encontra nas relações materno-infantil, incluindo a amamentação. O Vida Saudável faz mais um pequeno intervalinho, mas a gente volta já. E nesse último bloco, o nosso papo é com Renata Rocha. Ela é preceptora assistente social e é ela quem vai falar sobre os direitos das lactantes. Afinal de contas, neste ano, o tema do Agosto Dourado é exatamente os direitos que as mamães e os papais trabalhadores eles têm que exigir para garantir a amamentação. Esse ano, Agosto Dourado decidiu chamar atenção para os papais, para as mamães especialmente, que trabalham. Por isso, o slogan desse ano da campanha é "Faça a diferença para as mães e pais que trabalham". Para você que não sabe, a mamãe que acabou de ter seu bebê e saindo ali da maternidade, ela tem 120 dias garantidos para que ela possa amamentar a sua criança. Eu vou falar sobre esse assunto agora com Renata Rocha. Ela é preceptora aqui no Instituto Santos Dumont, assistente social e é quem vai aqui abrir os nossos olhos com relação a todos os direitos que as lactantes possuem e muitas vezes nem sabem. 120 dias, mas tem que sair de lá já com o laudo na mão para poder mostrar na empresa, né, Renata? A gestante ela tem direito, né, no ato do parto, ela tem direito a 120 dias, que é a licença maternidade, é um direito garantido. Lembrando que na maternidade ela precisa de solicitar ao obstetra, não é, esse documento para comprovar junto à empresa, assim como outro direito garantido é o salário família, que está dentro das políticas assistenciais e previdenciárias, que é um acréscimo no salário, né, tanto do homem, né, como também da mulher em relação a um valor aproximadamente R$60 a mais, que ele recebe por um bom tempo. Outro direito importante para essas gestantes e puérperas é o direito ao kit enxoval. Todas as gestantes, né, no início da sua gravidez, elas procurem o CRAS, o Centro de Referência da Assistência, e lá elas irão participar de alguns grupos e receberão esse benefício, um benefício que é assistencial e que é dado, né, no final da gestação, quando ela já está perto de parir. Ela procura o serviço e ela recebe. O kit ele possui desde roupas, mantas, material de higiene, fraldas. Então é um kit bem organizado e que é um direito assistencial dentro das políticas sociais. Isso a gente nem chegou a falar ainda do direito da amamentação, porque esses 120 dias, eles são da licença maternidade. Mas após esse período, a mãe que quer garantir, né, a amamentação, o aleitamento do seu filho, ela tem ali um período, né, durante a jornada de trabalho, que ela pode fazer esse momento do aleitamento. Ela pode, no trabalho, ela também pode se ausentar, não é, para esse processo de amamentação. Isso também é garantido, ela pode, junto à empresa, junto ao RH, no momento que ela tem um bebê, ela apresentar a certidão de nascimento e garantir este direito da amamentação, de se deslocar no momento que for necessário para o processo da amamentação. Ela pode ficar 1 hora, mais de 1 hora, o tempo necessário, né, para esse processo de amamentação. Lembrando que algumas mães, inclusive, precisam de procurar o banco de leite quando for necessário, e também é um direito dela no processo. Uma vez que esses direitos eles não foram garantidos, eles não foram respeitados, como é que a mãe ela deve proceder? Dentro das políticas sociais, a gente tem o setor que é o setor sócio-jurídico. Então, existe um serviço chamado Defensoria Pública. A Defensoria Pública é um serviço
que as mulheres elas podem procurar para garantir os seus direitos. Então, qualquer direito violado, seja da gestante, seja da puérpera, a Defensoria Pública tem uma equipe multiprofissional formada por advogados, por psicólogos, por assistentes sociais, que dão toda a orientação necessária para essa família, para essa puérpera ou para o seu companheiro. Renata, já existe algum tipo de lei, alguma normativa, né, que obrigue as empresas a abrirem espaço para que as mães elas possam amamentar seus filhos dentro do espaço de trabalho? Existem sim orientações dentro da parte previdenciária, né? Então existem várias normativas, inclusive o INSS, seja pelo site Meu INSS ou no número 135, pode fornecer todas as orientações necessárias em relação ao direito dessa gestante, dessa puérpera, ou também no próprio CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, que é um serviço dentro da política assistencial, dentro do Sistema Único de Assistência Social, que também traz orientações e garantias para essa gestante ou essa puérpera. Inclusive, existem grupos de gestantes que trabalham nesses CRAs, que trazem todas as orientações necessárias enquanto direitos para essa gestante e para o seu recém-nascido. Na prática, há um respeito a tudo isso que foi falado aqui? Em alguns momentos são violados, mas que existem profissionais, né, na rede de saúde, que a gente trabalha com educação permanente e que a gente busca que isso seja efetivado, né? Um processo de educação. A campanha ela é fundamental, inclusive em vários hospitais existe o Hospital Amigo da Criança. Existe um selo que é de incentivo ao processo de amamentação. Então, é um processo que é necessário, a conscientização, processo educativo, de mobilização, para que a gente possa mostrar para a sociedade e para os serviços a necessidade do aleitamento materno, enquanto que é importante para a criança e para o seu desenvolvimento. Bom, pessoal, o Vida Saudável de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. A gente volta na próxima semana com mais Vida Saudável para você, aqui na telinha da TV Assembleia. Até lá!